Olá, eu, Marli Nogueira, estou aqui hoje com a doutora Maria Assunção. É um prazer estar com você aqui, viu? Prazer é meu. Para falar de temas que tão interessante, né? Falar de saúde. Afinal de contas, as pessoas ficam correndo, né, atrás de tantas coisas e se esquecem do que é principal, né? Se nós não investimos, né, na nossa própria essência, no nosso próprio corpo, na nossa própria saúde, fica tudo muito mais difícil. Então, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre o conceito, né, de saúde. Saúde é o nosso bem maior. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, não adianta ter amor, quando a saúde nos falta. Sim. Porque ela é vital. Então, nós temos que dar uma importância muito grande à saúde e entender que a saúde é um bem conquistado no nosso dia a dia. Nós estamos construindo a nossa saúde com as nossas atitudes diárias. Sim. E quando a gente fala em saúde, a gente não quer falar sobre só a saúde física, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição é: saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e podemos acrescentar ambiental e espiritual. Sim. Então não é saudável só quem não tem febre, quem não tem uma dor. É saudável aquele que, como um ser integral, ele se sente bem em todos esses aspectos. Então, falando um pouquinho de cada um, saúde física é como se nosso corpo fosse uma máquina que necessitasse de um bom combustível, que necessitasse de uma boa manutenção, de exercício, de exames de revisão e que a gente encarasse esse corpo físico como uma máquina. Por isso, é vital, é fundamental que tenhamos um bom combustível, que é a nossa alimentação. Legal. É necessário que possamos manter essa máquina com uma boa higiene, com a prática de exercício físico, evitando a obesidade, porque 70% das doenças hoje são derivadas de maus hábitos de vida. E a hora que você fala usa esse termo máquina, né? Eu me lembro assim, as pessoas cuidam tão bem do carro, né? Sim, sim. Cuidam super bem. O carro é algo que você pode ir lá, jogar fora, vender e comprar outro, né? E o nosso corpo, né? Que não tem o que fazer depois, né? E quanto é importante, né? Então ter esse olhar. E nós podemos fazer uma boa analogia em relação ao carro, porque o carro, a máquina, por mais potente que seja, se você colocar um combustível adulterado, esse carro vai falhar de alguma forma. Por que não entendermos que o alimento é o combustível do nosso corpo? Sim. E quanto melhor for esse alimento, quanto mais natural, quanto menos industrializado, melhor funcionará esse organismo. Olha que legal. Então, nós precisamos, para manter uma saúde física, nós precisamos de hábitos saudáveis, alimentação saudável, evitar a obesidade com a prática de exercícios físicos, evitar os vícios, não fumar, não beber, e dar uma importância muito grande também ao repouso. Sim. O nosso organismo, ele necessita de movimento, se fala muito de atividade física, mas nós necessitamos de repouso, de sono, de um sono restaurador. É igual a vida, né? Quando as pessoas falam da vida, eles acham que estar só, né, naquele nível, sempre bem, sempre feliz, e falam, não é assim, né? Nós precisamos, o próprio coração, né? Ele bate, para, a nossa vida, né? Eu estou lá com toda a atividade do mundo e eu preciso desse tempo. Como diz, né, do repouso, né? Como diz, há tempo para tudo embaixo dos céus. Eu acho que legal esse equilíbrio, sim. É o equilíbrio que nós necessitamos. Sim, Então, a máquina física ela necessita desses cuidados, como uma máquina qualquer. Mas um corpo só é são se tiver uma mente sã. Claro. Né? Então, a mente é fundamental. Então, da mesma forma como nós temos cuidado com o nosso corpo, nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque são as emoções e os sentimentos que se traduzirão em atitudes. Claro. E para que a gente seja saudável, é preciso que saibamos trabalhar as emoções, porque nós estamos vivendo na atualidade um analfabetismo emocional. Sim. Então a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. E isso gera doenças, como nós temos a depressão, que é a doença do século. Inclusive, nós falamos, né, muito aqui já, que o corpo fala quando a boca não fala. Então, a hora que eu olho para as minhas emoções, eu consigo entender tudo isso, eu consigo elaborar de uma outra maneira. Meu corpo não precisa falar por mim, né, ele não precisa adoecer. Por isso tem aí as doenças psicossomáticas, né. Eu gosto muito daquela frase, né, as pessoas brigam tanto, né, para deixar um mundo melhor para os filhos, né? Mas será que deixam filhos melhores, né? Para cuidarem, né? De toda a natureza, né? Isso é interessante. É você se revestir da sua responsabilidade. Então, você é responsável pelo contexto, não só o outro é responsável e você não. E, finalmente, a saúde espiritual. A partir do momento que você acredita que existe um ser maior, que ele está apto a fazer aquilo que você não tem condições de fazer,
e que você é uma criatura, que você é uma imagem desse ser maior, então você acredita que você não está sozinho, né? Que tudo tem uma essência, que tudo tem um porquê, que tudo tem um motivo. Então você não se sente abandonado, você se sente acolhido, você se sente como criatura de um Criador. E a partir do momento que você crê, você acredita, você torna-se um pouco mais saudável. Sim. Inclusive, né, eu me especializei também na logoterapia, que é de Viktor Frankl, que considera o ser humano biopsicossocial e espiritual também. Sim. E a bibliografia de Viktor Frankl é muito bonita, né? Ele vivenciou a guerra, né, situações tão difíceis, e ali ele pôde comprovar que tinha algo mais do que a parte física e psíquica, que era a espiritualidade. Sim. Porque que alguns, né, diante do sofrimento morriam, outros enlouqueciam, e tinham alguns que viviam numa boa, com certeza, porque ele tinha esse núcleo da espiritualidade muito mais desenvolvido e acaba irradiando, né, para todas as outras áreas. E isso é de fundamental importância, sim. E aí, aproveitando então esse tema que é tão importante, já que eu falei de Viktor Frankl trabalha muito também com o sentido da vida. Ele diz assim, se eu tenho por que viver, eu suporto qualquer como viver. Então que a gente possa viver, falar, né, aqui um pouquinho também, no sentido do sofrimento, né, como diz Viktor Frankl, eu tenho que descobrir até, ou inclusive, o sentido do sofrimento. Então que você pudesse falar um pouquinho então da doença em si. Um grande sofrimento é o adoecer. Sim. É você não ter a sua saúde perfeita. O adoecer, ele gera um sofrimento, na grande maioria das vezes, do mesmo jeito como a saúde, onde sofrimento em vários ângulos, seja o sofrimento físico, da dor física, seja o sofrimento psicológico, do medo, dos traumas, das mutilações, seja um sofrimento social, de você não ser mais ativo, de você não ser mais um profissional, de você poder, temporariamente estar impedido de exercer suas funções, seja o sofrimento social em relação a seus familiares, em relação aos amigos, porque quando você adoece, ninguém adoece sozinho. Sim, claro. Todo o entorno adoece, a família adoece, os amigos adoecem, o ambiente em si, ele fica inóspito. Então, nós precisamos ver o doente, a doença, como um grande motor transformador. Sim. Porque a partir do momento que você para, você reflete, que você sente o sofrimento, você precisa entender que tem um motivo. É aquela velha clichê. Não é por quê, é para quê. Sim. Então, se você consegue entender o adoecer como um processo de aprimoramento, como um processo de aprendizagem, você consegue fazer uma leitura do que é que aquela doença está te trazendo, você consegue se curar muito mais rápido. Olha que legal. E é importante, então, a gente observar isso, né? Nós temos, sim, situações que precisam de olhar diferenciado para eu poder ir para a saúde. E aí eu já te trouxe aqui também, né? Infelizmente, estamos finalizando o programa, para falar também sobre esse teu trabalho lindo, né? Até, inclusive, nós estamos fazendo essa parceria, de poder olhar um pouquinho também para esse sofrimento que está ali. Eu sempre digo assim, o que eu posso mudar, eu vou lá e mudo. O que eu não posso mudar, então eu vou e mudo a minha percepção. Então, a importância desse trabalho diferenciado, poder dar um sentido para a pessoa, de repente, nesse momento final. Porque, como se diz, né, a vida é como uma curva orgástica, né? Tem o começo ali, o bebê, aquecimento, o ápice da vida e o finalmente. Então, que você pudesse falar um pouquinho então, sobre isso. Nós estamos trazendo uma nova visão de medicina, que é a medicina paliativa, que visa o ser humano como um ser integral e que mesmo diante de situações de doenças que não tenham mais nenhum tratamento que modifique o curso da doença e que mais cedo ou mais tarde viria a morte. Então, esse paciente ele necessita de todo um cuidado, não só o paciente, como seus familiares, para que sejam aliviados não só os seus sofrimentos físicos, mas também o sofrimento psíquico, os sofrimentos espirituais, os sofrimentos sociais. Então, é enxergar um ser que necessita de todos os cuidados, que necessita de uma melhor qualidade de vida, que aproveite ao máximo a vida que lhe resta e que possa encarar a morte como um fator natural que faz parte da nossa vida. Sim. Como um padre, né, eu faço programa no rádio, o padre dizia assim, não mais anos de vida, e sim mais vida nos seus anos. Então, que nós possamos, até mesmo nesse momento, né, refletir o quanto eu que posso fazer a diferença na minha vida. Independente do momento que você está, faça a diferença, potencialize a sua existência, coloque vida nos seus dias. Não tem problema, sabe, se a sua vida vai durar há quanto tempo. O que importa é o agora. Faça agora essa diferença. Muito obrigada, fique com Deus e até a semana que vem.